vou estar conversando agora com o Manuel, que é gestor de convênios públicos, e ele é casado com a Roselane, que deu um testemunho maravilhoso falando sobre a vivência dela ao longo dos anos na luta contra a depressão. E o Manuel vai poder partilhar um pouco conosco sobre como é lidar junto com a sua esposa com a depressão. Manuel, obrigado por ter vindo, por estar aqui partilhando com a gente no Setembro Amarelo. Me conta um pouco como é que foi descobrir que a sua esposa tinha depressão. Bom, veja bem, logo que nós nos casamos, nós nunca tínhamos conversado sobre esse assunto. Penso eu que também não é um assunto agradável que se exponha mesmo com uma pessoa que você está passando a dividir sua vida. Então, na primeira crise que aconteceu, eu fui pego muito de surpresa. E, para ser bastante sincero, eu não sabia como lidar com essa situação de depressão, né? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe que é uma doença emocional, psicológica, mas ter contato direto com a realidade de uma pessoa com depressão é outra coisa completamente diferente. Foi a partir daí que eu tive que me redescobrir no meu conhecimento sobre o assunto e buscar entender um pouquinho daquilo que estava acontecendo com a minha esposa, né? Então foi um caminho muito árduo, foi muito difícil. No começo eu tentava motivá-la, eu tentava falar palavras de conforto e de que ela pudesse estar saindo daquela situação. E eu não percebia, com a melhor das intenções, eu estava prejudicando o quadro dela, porque quando a gente começa a instigar a pessoa a sair daquela situação, a gente começa a usar palavras de motivação, tentando mostrar para ela quão boa é a vida que ela tem, né? A felicidade que ela tem ao redor, das coisas boas e maravilhosas que ela tem, eu só estava prejudicando o quadro dela. Porque isso tudo ela já sabia e já era um peso. Cada vez que ela se via no quadro da depressão, ela trazia tudo isso à tona e só piorava, porque a depressão não é algo que você tem um motivo, que você consegue identificar o ponto exato e falar, ó, é por isso. Eu tenho depressão por este motivo. Então, ela não precisava ninguém falar para ela que ela tinha uma vida boa, que as pessoas a amavam, que era importante para a gente. Então, com o passar do tempo, eu fui buscando entender um pouco melhor, e aí foi quando a gente começa a descobrir uma linguagem silenciosa. Porque não são palavras que vão contribuir para o quadro dela, para ela sair desse quadro, né? Que eu diria até sazonal, porque de tempos em tempos desperta essa situação. Que sintomas ela apresentou, Noel, e que eram muito difíceis para você lidar com ela? Ó, a gente pode identificar porque a gente entende até que o quadro pode variar de uma pessoa para outra, de uma situação para outra. Ela especificamente, ela ficava numa tristeza muito profunda, ela se recolhia e ela dormia demais, muito sono. Então, eu achava, como assim, né? Ela mal acabou de acordar, já quer ir deitar de novo. Então, o mundinho dela se transformava no quarto. Então, é sempre dentro do quarto, choro sem motivo, uma tristeza profunda e aquela sensação de incompetência que a gente acaba tendo porque você quer ajudar e não sabe como fazer. Então, ela se fechava no casulo dela. Tá. A gente escuta muito quando, principalmente, acho que tem uma frase até muito machista, né? Porque homens também têm depressão e é importante a gente falar disso, apesar de eu ter falado muito com mulheres, mas homens também têm depressão e até tem esse preconceito, mas existe uma frase muito machista que é assim, olha, ninguém aguenta, mulheres com depressão escutam muito essa frase, não tem marido que aguente se você continuar depressiva desse jeito. Como é que é para você, se você ouviu esse tipo de frase, e como é que é quando você escuta uma frase dessa? Nossa, ninguém aguenta ter uma mulher depressiva. A gente escuta muito, é muito recorrente essa fala. Mas eu poderia dizer que mulher nenhuma aguenta um marido depressivo. Então não é questão do gênero. Então primeiro a gente tem que desmistificar que a situação não é difícil porque a mulher tem depressão. Qualquer pessoa com depressão é difícil.
Qualquer pessoa é difícil. Mas a gente criou um estigma para a depressão como se fosse frescura, como se fosse uma pessoa que tem preguiça das coisas, né? E eu até entendo que isso passa na cabeça muitas vezes das pessoas. Mas quando você se depara com a situação e começa a entender um pouco melhor, você começa a perceber que ninguém mais do que a própria pessoa gostaria de estar bem, né? Não é preguiça, não é falta de vontade, nada. Então, é difícil conviver com uma mulher que tem depressão? Sim, é muito difícil conviver com uma mulher com depressão. Mas é difícil conviver com uma mulher cadeirante. É difícil conviver com uma mulher que está com Alzheimer. Então, a natureza humana é feita dentro de uma zona de conforto. E nós nos deparamos toda vez que alguma situação foge dessa zona de conforto, aquela fase agradável, a gente começa como se fossem vidas descartáveis. É como se... é muito simples, eu largo dela, eu vou procurar uma outra. É muito comum, vou fazer um upgrade, eu vou trocar ela por uma mais nova. Gente, quando eu tomei a decisão de me unir à Roselaine, não é uma frase bonita no momento do casamento, na saúde, na doença, não é? Não. Quando eu tomei a decisão de me unir a ela, é pacote fechado. É com as coisas boas e as coisas não tão boas. Então, se eu for parar para ponderar isso, o fato da depressão dela é uma coisa tão pequena perto da grandeza que eu tenho, dos momentos que eu tenho com ela, que se a gente tiver um mínimo de bom senso, né, mas a parte emocional, é muito fácil lidar com uma pessoa com depressão. Difícil é no momento que ela está, mas se a gente abrir esse horizonte para uma vida, para um relacionamento, não é isso que falam. É tudo uma questão de amor e de decisão. E num Setembro Amarelo, eu tenho buscado, Manuel, falar muito a respeito de vida, não é? E eu acho que você falou de uma maneira com excelência nesse momento. As pessoas precisam entender que amar é sinônimo de estar com o outro em todos os tipos de situação, não é? Então, assim, o que você diria para as pessoas que conhecem pessoas, não só que tem uma esposa ou filho ou um pai, uma mãe, enfim, mas quando você tem um amigo, eu acho que você também viu ali com a Roselaine, amigos que só ligavam e que não foram lá cuidar dela, outros amigos que de repente demonstravam amor, mas assim, o que você diz como é que você orienta as pessoas que efetivamente amam pessoas que estão com depressão, o que eles deveriam fazer? Tudo bem, então vamos lá. Não entenda como uma receita de bolo, né? O que eu vou dizer é uma vivência muito particular. Eu não sei se está dando certo, mas nós estamos levando e nós estamos passando por isso, né? Então nós estamos vencendo as situações difíceis. Primeiro ponto, quer você seja esposo, esposa, amigo, parente, alguém próximo, o primeiro ponto que eu entendo é buscar conhecer um pouco do que é a depressão. Hoje nós temos vários canais, várias pessoas. Esse momento que nós estamos tendo aqui é um momento que eu entendo como muito rico para contribuir para as pessoas. Então, o primeiro ponto é buscar entender um pouco melhor a depressão. O segundo momento é esqueça aquelas palavras que você acha que vai estar contribuindo para tentar motivar a pessoa. A tua presença, o estar junto, mesmo que seja para sentar na beira da cama e não falar nada, sabe? A pessoa tem que sentir que você está com ela, né? Que você quer muito que ela fique boa. Mas a simples presença, se você perguntar para ela, você quer que eu vá na sua casa? Ela vai dizer para você que não. Então, é por isso que eu falo da linguagem silenciosa. Tem momentos que você percebe que a pessoa está muito profundo na depressão, não pergunte nada, não fale nada, simplesmente haja. Você simplesmente chega. Ela pode até não querer te receber. Lembra que é um quadro de dificuldade. Entra, arromba a porteira, entra, senta, fala, eu vim aqui para tomar um suco com você, eu vim assistir um filme com você, eu vim. Não importa pelo motivo, mas você esteja
e seja presente. Uhum. Como é que foi também? Vocês têm um filho lindo. Como você acha que ele entendia esse momento? Como é que você orientou o Davi nesse momento de tamanha profundidade, tamanha tristeza da mãe? Essa é uma situação que a gente fica muito fragilizado, porque é uma criança. Ela não entende da situação. Se nós adultos nos sentimos incompetentes, às vezes, sem entender muito bem do que é que está acontecendo, que dirá uma criança, hoje com 10 anos, mas ele vivencia esse quadro desde que ele chegou com nós, né? Então, desde que ele passou a entender, ele fica muito preocupado, a gente percebe. Então, eu tinha duas opções. Ou eu tentava colocar ele fora dessa situação, tentando poupá-lo, ou eu trazia ele integralmente para essa realidade e, desde os primeiros momentos, ele entender que a mamãe tem momentos de muita tristeza e começou falando tristeza, hoje ele já entende a depressão e a Vocês gente já falaram para ele que ela tem depressão? abertamente. Então, ótimo. Tudo muito aberto com ele. Que legal. Tanto é que ele é um filho do coração, né? Então, até isso, desde o primeiro momento ele sabe. Então, eu acho que a abertura e a verdade acima. Então, sempre falar a verdade, o resultado pode ser sempre melhor. Sim. Então, ele já entende que a mamãe tem depressão, ele percebe junto comigo os quadros, quando ela começa a adentrar e a gente fica tentando ver o que vai fazer. Então, ele sabe momentos que ele pode ajudar mais, ele sabe momentos que ele precisa recuar um pouco, né? Então, assim, a gente está construindo essa relação desde muito cedo. Então, não se tornou algo que caiu de repente para ele. Ele vem enfrentando isso naturalmente, porque faz parte da vida dele, sendo a família que ele tem. E em momentos de muita tristeza, ou dos quadros mais profundos dela, o que você já viu ele fazendo, por exemplo, para ajudar a mãe? Nossa, o Davi, acho que o Davi já demonstrou tantas formas tão lindas de apoio à mãe. Eu poderia dizer assim, situações que eu entrar no quarto e ver ele segurando a mão da mãe, acariciando o cabelo dela, dando beijinho na mão, silenciosamente, só ali junto com ela. Outros momentos que eu achei muito bonito também, ele nos pés da cama dela, orando em voz alta, pedindo para Deus restabelecer a saúde dela, fortalecer ela emocionalmente, para que ela não sofresse da forma que estava sofrendo. Então você vê assim um envolvimento dele muito grande com a situação dela, né? Mas eu acho que uma das situações, pode parecer até engraçado, mas um gesto de amor tão grande, ele decidiu que ia fazer a comida para ela. E aí quando a gente viu, ele foi lá, pegou aquelas cumbuquinhas, travessinha de sobremesa, colocou aqueles confete M&M, colocou M&M, pôs acho que leite em pó, alguma coisa, misturou com água, mexeu e falou: mamãe, eu vim trazer comida para você. Imagina um M&M com água, e devia ser horrível o sabor, mas eu tenho certeza que foi uma dos alimentos mais saborosos que ela já provou na vida, porque ali estava uma demonstração de amor tão grande de uma criança tão pequena, Sim. né? E um gesto de amor tão grande para com a mãe. Então, assim, mesmo tão pequeno, parece que ele entendeu melhor do que nós, adultos, como lidar com a situação. Né? Então, a gente tem muito que observar essas coisas, aprender muito também que na inocência da criança, a gente pode ver gestos que são aqueles que deveriam ser praticados por nós. Sim. E já teve momentos, Manuel, em que ver a Roselaine com a depressão te doeu muito? Ah, sempre, sempre. Principalmente a partir do momento que eu comecei a entender melhor o que vinha a ser. Porque, não vou negar, nas primeiras vezes, logo no início, eu ficava um pouco indignado. Que eu acho que aí sim é onde passa no senso comum da maior parte das pessoas, por incipiência, por ignorância do que é o quadro da depressão. Eu ficava indignado, mas, poxa, você está numa cama, está triste, mas por quê? O que te falta? Você tem tudo. E aí, a partir do momento que a gente começa a entender que não é concreto,
o quadro da depressão. Eu não consigo indicar o porquê e vou resolver o problema. Seria muito simples, mas não é assim. Então, quando você vê ela em quadro de sofrimento, aquilo lá, a gente sofre junto, a gente participa do mesmo processo. A gente está falando de Setembro Amarelo e a gente sabe que uma das causas que mais levam as pessoas ao suicídio é o quadro de depressão. Por isso que a gente tem batido tanto nessa tecla. Com isso, Manuel, eu quero te perguntar, em algum momento a Roselaine, ela conversou aqui com a gente e ela comentou que por diversas vezes ela teve pensamentos de suicídio. Ela chegou a compartilhar com você isso? Ela falou com você sobre pensamentos suicidas? E como é que você reagiu a isso? Sim, compartilhou. E, para ser muito sincero, não foi uma, duas, nem três vezes. Parece que é um pensamento recorrente, né? E isso preocupa demais a gente. Você né? acreditou? Sim. Ou você achava que era do tipo assim, quem quer se matar não fica falando que vai se matar, isso é frescura, isso quer chamar atenção só. Quem quer fazer vai lá e faz, não fala. Quem fala não tem coragem de fazer, está chamando atenção. Se eu puder dar um conselho, não paga para ver, não. Não paga para ver. A primeira vez, talvez, que ela falou, eu ainda estava naquele processo de entender. Eu falei, não acredito que ela teria coragem. E graças a Deus não teve. Mas em outras ocasiões ela já me reportou até uma situação dela pensou em pegar o carro e ir em direção à ponte e saltar da ponte, de jogar contra o caminhão. A pessoa que tem depressão, e aí é onde eu me preocupo mais, porque a primeira vez ela pensa, a segunda, chega uma hora ela começa a construir o plano de como ela vai fazer. Ela pode não fazer no momento que ela planejou, mas aquilo já está alicerçado na memória dela. No momento que ela chegar no momento de tanta angústia e ela não suportar mais, o plano está pronto. É só pôr em prática. Então, assim, o que eu tenho tido como prática, quase que recorrente? Quando eu percebo que ela está nesses quadros, é hora da gente aproximar mais. Falar menos e aproximar mais. E eu não posso ficar 24 horas ao lado dela, porque a gente tem a vida, a gente precisa trabalhar. Mas, pela liberdade que eu tenho no meu tipo de trabalho, eu já deixo informado algumas pessoas chaves no meu trabalho. Falo, olha, se eu sumir, se você não me encontrar, eu estou no celular, mas eu estou monitorando em casa. Então, quando eu percebo que ela fica em casa, ela não conseguiu trabalhar, ela ficou em casa, eu vou trabalhar, mas meia horinha eu saio, dou uma passadinha lá, converso, puxo assunto, peço alguma coisa, volto, daqui a pouco eu volto de novo. Então, a gente procura assim, estar o mais próximo possível para não ter tempo de pôr em prática o plano. Que ótimo. Né? Mas se torna um pensamento porque ela se vê como um peso para as pessoas. Então, ela sempre fala assim, você seria muito mais feliz se eu morresse. O Davi poderia ter uma outra mãe. Então, sempre tem argumentação onde ela não quer sair de cena, mas ela enxerga que se ela sair de cena, a vida de todas as pessoas vai melhorar. Então, é uma bobagem tão grande, porque se a gente se escolheu, é porque é essa vida que a gente quer ter. Então, é com ela que a gente quer viver. Né? Vai falar para uma criança de 10 anos, não tem o que falar para ele. Né? Então, a gente tem que estar muito atento. E não tem, como eu falei no princípio, não tem frescura, não tem preguiça e não tem ameaça infundada. A gente tem que acreditar em todas as vezes. Então, o que a gente não pode é dar tempo e espaço para ela pôr em prática. Obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. E eu quero deixar com vocês a frase do Manuel para a gente encerrar. Não pague para ver. Quem diz que vai se matar? Começa pensando, depois começa articulando. E em algum momento, mesmo sendo um depressivo funcional, como eu digo, mesmo estando fazendo as coisas, mesmo trabalhando, às vezes sorrindo, uma hora pode fazer. Fique atento.